Renata, Dona Giardine, seja bem-vinda. Fique por aí que a aula vai ser boa. Tainá, seja bem-vinda. Nosso tema de hoje é a alma é erótica. Deixa eu tentar fixar aqui. A alma, eu tá em caps lock. A alma é eu bagunço tudo aqui, pelo amor de Deus. Fica aí, Dona Nick. Como é que faz pra fixar, cara, isso aqui? Como é que faz pra fixar o tema? Rayane, fica por aí que vai ser legal. Fixar agora. Agora vocês sabem do que se trata, né? Então, pessoal, sim, a alma é erótica. Fica aí que o negócio vai ser bom. Então, pessoal, essas lives da meia-noite, né? Eu tô... Clandestino Café, o melhor ambiente que você pode imaginar. Fica por aí. Sou fã, cliente e sou muito fã mesmo do Clandestino Café. Então, pessoal, a gente vai conversar um pouco hoje, né? Essas lives da meia-noite que eu tô propondo pra gente são lives mais leves, com textos mais leves, né? Chega de análise de conjuntura um pouco, né? Chega de coisas pesadas, né? A gente tá vivendo um momento difícil. E aí eu tô com insônia, todo mundo tá com insônia. E aí eu tô tirando essas lives da meia-noite pra gente falar de textos leves, de assuntos mais, né, levinhos. Então, essa live de hoje, ela é muito motivada por uma foto minha, né, que eu vi essa semana e eu comecei a observar como é que eu já não sou mais o mesmo, né? O tempo tem pesado em mim e isso me fez pensar, refletir muito, né, sobre essa questão. Você não consegue mais ter a forma que você tinha, você já começa a ver os seus defeitos muito mais acentuados, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso e resolvi fazer um estudo, fui olhar algumas coisas que eu tinha aqui, algumas teorias, para tentar me confortar, né? E aí já a gente vai, eu vou desenvolvendo com vocês. Diego, seja bem-vindo. Vou desenvolvendo com vocês o tema. O fato é que há uma tendência muito grande de, quando a gente tá vendo o corpo perecer, a gente pensar sobre a alma, né? O espírito. E aqui tratando o espírito Zeitgeist, né? Não como alma, não esse conceito de alma e de espírito, né, que a gente tem no cristianismo, mas o conceito de mente, né, disso que nos anima, os gregos chamavam de ânima. E aí eu achei um texto bem interessante que eu vou dividir com vocês já, que é a alma é erótica. De forma que a gente tem que aprender a cultivar a nossa alma, né? A gente tem que aprender a cultivar o nosso espírito. A forma que eu encontrei, aí é uma questão muito pessoal, que eu encontrei de cultivar o espírito é estudar, é você ter conteúdo, é você ter coisas, né, dentro de você que te preenchem e que faz com que as pessoas olhem para você de uma outra forma. Isso não exclui de forma alguma os cuidados que a gente deve ter com o nosso corpo. Isso não exclui de forma alguma os cuidados que a gente deve ter com a nossa alimentação. Não exclui, tá? O que eu estou dizendo aqui a gente tem que cuidar do corpo e a gente tem que cuidar da alma, né? Esse cuidado da alma, ele é um conceito mais abrangente. Para mim, o cuidar da alma é o inserir na sua alma conhecimentos.
inserir vivências na sua alma, ter leitura de mundo. Essas questões passam por esse cultivo da alma. Eu gosto muito, tem um livro que eu sofri um bocado com esse livro, vou indicar aqui para vocês, tá? Livro bom é o que faz a gente sofrer mesmo. Ele foi usado na minha prova de mestrado e na minha prova de doutorado, Introdução à Filosofia da Educação, tá? Desculpa, é um xerox, sim. Então, esse livro, Introdução à Filosofia da Educação, ele traz vários pensadores da educação e como cada tempo, cada época, cada pensador refletiu sobre o que é o educar, o que é se educar, o que é o educar o outro. E no capítulo sobre os alemães, tem um conceito que eu gostei muito, né, que é o conceito de Bildung. Olha, presta bem, o conceito de Bildung, tá? Note que Bildung é uma palavra bem parecida com a palavra em inglês, né? Build, ou build, que é construção, né? To build. E Bildung, esse processo de educação para os alemães é exatamente isso. É o processo educacional de construção do ser, de construção da alma. É assim que eles viam. Esse livro aqui, do Pedro Pagni, tá? Ele traz uma série de artigos, uma série de pensadores falando a respeito da educação, tá? Olha, quando a gente estuda, né, quando a gente estuda para fazer umas provas assim meio bizarras, olha como ficam as anotações, né, no livro. Esse livro é todo destruído, mas valeu muito a pena. Fala, velho, meu querido, construção de casa, justamente, construção de casa. A nossa casa, né, a nossa alma é a nossa casa, construir essa casa. Então, Bildung, né, como um processo de construção do ser, como um processo de educação, para os alemães, vai além do conceito de educação. Porque a educação é você aprender, né? Você adquirir conhecimentos. Bildung é maior. O processo de Bildung, ele abrange, né, elementos formativos que vão além do processo educacional. O processo educacional ele está necessariamente ligado à educação formal, à educação escolar. Tá? Eu também te amo. Também te amo, meu querido velho. Fica por aí. E aí, vários alemães opinaram, né, pensaram sobre o que era Bildung. Por exemplo, tem um cara chamado Boyle que diz que a Bildung, prestem bem atenção, a Bildung, ele vê a Bildung como algo que não poderia ser adquirido pela educação. Veja, vai além. Bildung vai além, né? Mas que exige independência, liberdade e autonomia. Claro, eu gosto muito de refletir que a Bildung, ela vai além da educação, mas ela não ultrapassa a educação no sentido de que quanto mais educação você tem, mais condição você vai ter para depois promover essa Bildung. Você não vai promover uma Bildung, uma autoeducação a partir do nada. Você passa pelo processo educativo e depois você adquire autonomia para desenvolver a Bildung. Até aí eu creio que vocês estão, né, compreendendo. E aí o Boller ele vai né, ver a educação constituindo-se como um autodesenvolvimento das disposições naturais do homem, né? Então isso é uma ideia de Bildung bem interessante. Eu estou preparando vocês para o que vem já, que é o texto, tá? Gosto muito Nietzsche, num texto, né, numa reflexão que ele faz sobre a educação, um texto chamado Sobre o Futuro dos Nossos Estabelecimentos de Ensino. Nietzsche diz o seguinte: toda educação que deixa entrever no fim do seu curso a obtenção de um cargo ou um ganha-pão não é educação para a cultura como nós a compreendemos. Vejam bem, se a educação ela visa apenas o ganha-pão, ela visa a obtenção de um cargo, para esse pensador alemão, ela não é completa.
isso não quer dizer que seja desnecessária. O que ele está dizendo aqui é que ela não é completa, tá? Mas uma indicação de que a cultura como nós a compreendemos, mas uma indicação de que o caminho pelo qual seu detentor pode se garantir na luta pela existência, isso é educação. Bildung vai além, tá? É verdade que para a maioria dos homens, esta indicação é de importância primordial e premente, imediata, e quanto mais árdua a disputa, mais o jovem tem que estudar. Então, uma coisa é o estudo que a gente utiliza para passar no concurso, o estudo que a gente utiliza, né, para ter condição. Isso é uma coisa, isso é uma educação, tá? Aí ele continua. Mas ninguém pode sustentar que os estabelecimentos que o preparam para essa luta podem ser considerados estabelecimentos de cultura, no sentido sério da expressão. Nietzsche não considerava a escola como um estabelecimento de cultura. Nietzsche via a escola como um local onde você prepara um indivíduo para sobreviver, prepara um indivíduo para fazer o concurso, prepara um indivíduo para disputar uma vaga no mercado de trabalho. Cultura é um outro elemento. E o grande desafio da escola hoje, inclusive, é alinhar, né, esses dois objetivos. O cara tem que ser formado para ter o conhecimento que seja capaz de lhe dar empregabilidade. Isso é uma outra reflexão que eu vou fazer agora. Mas também a escola tem que ser capaz de formar um indivíduo que tenha condição de promover Bildung, de promover cultura, né? E aí ele conclui. São instituições que oferecem meios para se superar as privações da vida. Por isso que elas prometem formar funcionários, comerciantes, administradores, atacadistas, agrônomos, médicos ou tecnólogos. Para essas instituições, há necessidade de uma regulamentação própria, pois o que para elas é conveniente ou mesmo necessário será um desatino naqueles outros. O que a gente está pensando aqui é a aquisição de cultura, ou a construção dessa alma. Deixa eu ver aqui, André, o que ele está dizendo. Por isso, nos regimes ditatoriais, privilegia-se a educação profissional em detrimento da educação transformadora. Por isso que nos regimes ditatoriais o tecnicismo prevalece. Né, André? Por isso que nas ditaduras o tecnicismo, ou seja, a educação puramente para o trabalho, né, prevalece. E a Bildung, a educação para a vida, a educação para, sabe, que o indivíduo tenha autonomia, não prevalece nesse tipo de regime. Só que aí a gente contrapõe, né, educação e Bildung. De um lado nós temos a educação, do outro lado nós temos a Bildung. A educação para preparar o indivíduo para sobreviver, né, a educação técnica. Do outro lado, a formação, a construção da alma para a cultura. Tá? Bildung, deixa eu soletrar aqui. B-I-L-D-U-N-G. Bildung. Tá? Então, é bem interessante esse processo. Voltemos à nossa questão principal, já que eu passei aqui essa pequena reflexão sobre o que é Bildung e o que é educação. E eu queria ler para vocês um texto que fala exatamente de uma pessoa que conseguiu, ao longo da vida, ter um processo de Bildung para si. Portanto, a velhice, o tempo, a deteriorização do corpo não vai promover tanto sofrimento como, por exemplo, eu senti quando vi algumas fotos minhas, né? Que eu nunca mostraria a vocês. Então, o texto é o texto da Fabíola Simões. O texto se chama Erótica é a Alma. Tá? Eu já tinha lido esse texto há muito tempo atrás e queria ler de novo. Eu nem reli, queria ler, queria ter essa surpresa com vocês novamente, porque é um texto bem interessante e bonito. Quando a gente começa a se achar feio, quando a gente começa a não gostar da nossa imagem, não vou nem falar porque eu tenho passado por isso muito, e é interessante a gente observar as outras coisas que a gente tem conquistado, né? Se o tempo
não ajuda a gente com o nosso corpo, com a nossa beleza, numa outra dimensão, nós temos que avaliar o que a gente conseguiu construir enquanto alma, conseguiu construir enquanto espírito. Será que a nossa alma é erótica? Será que a sua alma é erótica? E aí, a pergunta, o que é uma alma erótica? Se vocês quiserem saber, fiquem aí, porque eu vou dizer agora para vocês o que é uma alma erótica, tá? Texto da Fabíola Simões a partir de uma frase da Adélia Prado. O texto diz: erótica é a alma que se diverte, que se perdoa, que ri de si mesma e faz as pazes com sua história, que usa a espontaneidade para ser sensual, que se despe de preconceitos, intolerâncias, desafetos. Erótica é a alma que aceita a passagem do tempo com leveza e conserva o bom humor, apesar dos vincos em torno dos olhos e o código de barras em cima dos lábios. Erótica é a alma que não esconde seus defeitos, que não se culpa pela passagem do tempo. Erótica é a alma que aceita suas dores, atravessa seu deserto e ama sem pudores. Porque não adianta sex shop sem sex appeal. Bisturi por fora sem plástica por dentro. Lifting, botox, laser e preenchimento facial sem cuidado com aquilo que pensa, processa e fala. Retoque de raiz sem reforma de pensamento. Striptease sem ousadia e espontaneidade. Querendo ou não, iremos todos envelhecer. Faz parte da vida. As pernas irão pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no espelho irá se alterar gradativamente e perderemos estatura, lábios e cabelos. A boa notícia é que a alma pode permanecer com o humor dos 10, o viço dos 20 e o erotismo dos 30 anos, se você permitir. O segredo não é reformar por fora, é, acima de tudo, renovar a mobília interior, tirar o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas, arejar o ambiente. Porque o tempo invariavelmente irá corroer o exterior. E quando ocorrer, o alicerce precisa estar forte para suportar. Não tem problema cuidar do corpo. É primordial ter saúde e faz bem dar um agrado e autoestima. O perigo é ficar refém do espelho, obcecado pelo bisturi, viciado em reduzir, esticar, acrescentar, modelar. Até plástica íntima andam fazendo. Aprenda. Bisturi algum vai dar conta do buraco de uma alma negligenciada anos a fio. Vivemos a era das emergências. De repente, tudo tem conserto, tudo se resolve num piscar de olhos. A varinha de condão e tarja preta para sanar dores do corpo, alma e coração. Como canta Nando Reis, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Desaprendemos a valorizar aquilo que é importante, o que é eterno, o que tem vocação de eternidade. E de tanto lustrar a carapaça, vivemos a síndrome da maçã do amor, brilhantes por fora e podres por dentro. Só lembrando, os sepulcros caiados, tá? Só lembrando que lá, aquele filósofo que eu adoro, Jesus falava de sepulcros caiados, tá? O tempo tornou-se escasso. Acreditamos que perdemos tempo quando lemos um livro inteiro, quando passamos horas com nossos filhos, quando oramos ou viajamos com a família.
E nos iludimos achando que poderemos segurar o tempo, cuidando da flacidez, esticando a pele, preenchendo espaços. Cuide do interior. Bildung. Cuide do interior. Erotize a sua alma. Enriqueça seu tempo com uma nova receita culinária, boas conversas, um curso de canto ou dança. Leia, medite, cultive um jardim. Sinta o sol no rosto e, por um instante, não se preocupe com o envelhecimento cutâneo. Alongue-se. Experimente o prazer que seu corpo ainda pode lhe proporcionar. Não se ressinta das novas dores, da pouca agilidade, dos novos vincos. Descubra, enfim, que a alegria rejuvenesce mais que o Botox. A alegria rejuvenesce mais que o Botox. E não se esqueça, em vez de se concentrar no lustre da maçã, trate de aproveitar o sabor que ela ainda é capaz de proporcionar. Então, minha gente, Bildung é a erotização da sua alma. Faça com que sua alma seja erótica, seja sensual, seja atraente. É interessante que a gente cuide do nosso corpo, mas um corpo bem cuidado, sem interior nenhum, não vai nos fazer mais felizes. A gente tem que ter conteúdo. Eu gosto muito de uma frase. Antigamente tinha um programa, era apresentado por um senador chamado Arthur da Távola. Esse programa ele explicava música clássica, né? E ele dizia o seguinte nesse programa. Ele sempre começava dizendo assim: música é vida interior. Olha que frase legal. Música é vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Você jamais será sozinho se você procurar construir uma alma que lhe dê vida interior. Você jamais viverá sozinho se você tiver condição de construir, de promover a sua Bildung. Nem tanto o impulso racional, nem tanto o impulso emocional, mas um impulso lúdico, para a gente conseguir ser racional e ao mesmo tempo a gente conseguir lidar com nossos desejos, lidar com as nossas emoções, encher nossa vida de arte, encher nossa vida de cultura, preencher nossos vazios existenciais. Bildung, talvez o grande conselho dessa live: erotize a sua alma. Faça a sua alma ser erótica. Faça a sua alma ser atraente. Cuide do seu corpo, mas não deixe de cuidar muito mais da sua alma. Erotize a sua alma. Fazer que nem Miguel Falabella. Beijo e valeu. O texto, alguém perguntou aqui sobre o texto. Erótica é a alma, da Fabíola Simões, tá? Beijo.